Oi, gente. Lula vetou parcialmente o marco temporal e os bolsonaristas vão novamente fazer um mega chilique. Se preparem. Vocês lembram quando o Supremo Tribunal Federal vetou, eles ameaçaram paralisar o governo, eles ameaçaram um monte de outras coisas e resolveram aprovar o marco temporal no Congresso. Só que eu já tinha antecipado que Lula iria vetar, ao menos parcialmente, o marco temporal. E foi exatamente isso que Lula fez. Lula fez o veto parcial ao marco temporal, que foi acordado com Sônia Guajajara. Só vocês terem ideia do chilique, já tem reportagem da BBC News Brasil, tipo essa aqui, ó. Batalha pelo marco temporal, como o veto de Lula pode abrir novo embate com ruralistas, né? Aqui, ó. O anúncio foi feito com o secretário de Relações Internacionais, o Alexandre Padilha, e pela ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, né? E o principal item, o famigerado marco temporal, foi vetado. Ou seja, aquilo que os ruralistas mais queriam, que é a tese de dizer o seguinte: você é indígena, você quer terra e tal, mas se você não estava ocupando ou disputando a terra até 1988 e não tem como provar, isso eles estão pedindo para grupos, inclusive nômades, provarem. Alguns grupos que foram expulsos de suas terras durante a ditadura militar, durante o período imediatamente anterior. Vocês vão ficar sem terra. Esse é o marco temporal. Criar um marco temporal, né, que tudo que depois disso você não tem mais direito. Um absurdo completo. Uma coisa, enfim. E isso foi vetado. E os ruralistas vão fazer um chilique, vão ficar, entendeu? Vão ameaçar paralisar o governo. Se prepare. Entendeu? Isso vai acontecer, óbvio, né? Óbvio. Ele é o campo de batalha, é o embate, como diz aqui a BBC News Brasil. Se trata de uma coisa muito séria mesmo. Eu vou mostrar para vocês a declaração do Alexandre Padilha, da Sônia Guajajara sobre o tema, que eu acho que eles falaram bem sobre o tema, e depois eu volto para falar um pouco mais sobre isso e como os bolsonaristas, especialmente aqueles de natureza ruralista, né, mas os bolsonaristas em geral, vão partir para o enfrentamento diante dessa questão. Só que eles foram derrotados no Supremo, foram vetados agora pelo presidente, e se isso continuar, eu espero que o Supremo se envolva de novo para vetar de novo, para o Supremo dar um ponto final nisso daí. E acabar com essa conversa. Inclusive porque a palavra final sobre a Constituição, nesses temas caros à Constituição, é do Supremo. Mas enfim, vamos ver aqui. O presidente Lula, hoje, na data de sanção do projeto de lei encaminhado pelo Congresso Nacional que trata do marco temporal, decidiu por vetar o marco temporal, respeitando integralmente a Constituição brasileira, inclusive as decisões recentes do STF sobre constitucionalidade sobre esse tema. Então, sobram alguns artigos, que são artigos que têm coerência com a tradição da política higienista brasileira desde a Constituição de 88 e tem a constitucionalidade confirmada. Esses artigos são artigos importantes, por exemplo, né, contribuições do Congresso Nacional que reforçam a transparência. Aqui vai um comentário. Foi muito esperto de Lula fazer um veto parcial, porque tudo que estava no projeto de lei que não contraria a Constituição foi confirmado e apenas o marco temporal, centralmente, né, o marco temporal foi vetado. Isso obriga o Congresso a querer derrubar o veto de Lula, defendendo o marco temporal que já foi rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a assessoria jurídica de Lula deve ter trabalhado muito bem nesse caso para organizar esse veto de forma a colocar o Congresso na situação de vocês querem marco temporal, agora vocês vão ter que tentar derrubar um veto presidencial em cima do marco temporal. O marco temporal que já foi rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tem uma jogada política esperta por trás desse veto, nessa estratégia de não fazer um veto integral, mas fazer um veto localizado. Vamos lá. Todo o processo de estudo, de declaração, de demarcação, que reforçam a participação efetiva dos estados e municípios. Importante é que nós podemos considerar uma grande vitória
os vetos aqui apresentados pelo presidente, né, de reafirmar a decisão do Supremo Tribunal Federal, de garantir, né, essa coerência do governo com a agenda indígena, com a agenda ambiental, com a agenda internacional. Aqui a Sônia, a ministra dos Povos Originários, primeira ministra dos Povos Originários, e eu falei sobre isso, de que um governo que colocou a primeira ministra dos Povos Originários não poderia permitir que esse projeto de lei fosse aprovado, porque é uma violência contra o povo indígena. E ela diz, é uma agenda indígena, é uma agenda ambiental e é uma agenda internacional. E ela coloca esses 3 pontos e tem tudo a ver com o que ela falou aqui. É uma agenda indígena, eu não preciso explicar, trata especificamente dos indígenas, mas é também uma agenda ambiental, porque os indígenas são aqueles que melhor protegem as florestas, que melhor a área demarcada para indígenas e quilombolas é a área mais bem protegida do Brasil. Então, é uma questão também de proteção ambiental, é também uma questão ambiental. Tem tudo a ver com o que ela falou aqui. É um comentário perfeito da ministra em relação a isso. E o terceiro ponto que ela cita, que é uma questão de um assunto internacional, nunca é demais lembrar que durante o governo Bolsonaro nós perdemos o Fundo da Amazônia, que é um fundo que vários países contribuíam para ser utilizado na preservação ambiental. Então existe uma questão internacional de fundo, que se o Brasil caminhar ou continuasse caminhando como na época do Bolsonaro, e Bolsonaro não teria jamais vetado isso, ele estaria lá de cheerleader de marco temporal, não é? Até porque ele disse que não seria demarcada nenhuma nova terra indígena ou quilombola durante o período dele. Lembram dessa frase? Eu lembro dessas coisas. Pois bem, se nós continuássemos nessa direção, não era só o Fundo Amazônia que a gente ia perder. A gente ia perder grande parte da comunidade internacional que tem interesse na questão ambiental, que entende a questão ambiental como central e a preservação das florestas brasileiras como uma questão para a humanidade, para todos os seres humanos. Isso é importante também. Então é muito importante que o Brasil se posicione em defesa das florestas, evitando sua destruição, e a demarcação de terras indígenas passa por isso, também para se fortalecer do ponto de vista internacional e não se enfraquecer ou se humilhar, como que foi o que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Né, e vetar o marco temporal. A decisão que o presidente Lula tomou hoje foi por garantir a separação e a independência entre os poderes. A decisão de vetar todos os temas que colidiam com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no último mês foi nesse sentido. Brilhante essa argumentação. Repare, eles aceitaram o que veio do Legislativo, que não colidia com a Constituição, que não colidia com o Supremo, mas aquilo que colidia, ou seja, o marco temporal, foi vetado. O veto parcial foi uma jogada muito inteligente do ponto de vista estratégico, de estratégia política e jurídica, né? Então, meus parabéns aí à equipe jurídica do Lula, que deve ter articulado isso, porque ele já provavelmente teria manifestado que queria vetar, mas a equipe encontrou esse caminho. Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.